Olá, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu quero trazer um tema aqui que eu tenho recebido muitas perguntas referente ao mesmo. Atos 2, o Pentecostes. As pessoas foram ali batizadas em línguas estranhas ou não? Eu tenho visto muitas pessoas falarem sobre o assunto. Os tradicionais, principalmente, defendem que não, porque eles não creem no batismo do Espírito Santo em línguas estranhas, e até assertivamente defende que Atos 2 não foi o batismo em falar em línguas estranhas, portanto, não existe tal coisa. Alguns vídeos estão rolando aí na internet referente ao mesmo assunto, que não existe falar em línguas, que o Espírito Santo não faz isso. Mas e o que a Bíblia diz? Atos 2. Porque os pentecostais defendem que em Atos 2 foi o falar em línguas. Os tradicionais dizem que não. Mas o que a Bíblia fala sobre o assunto? Atos 2 foi falar em línguas estranhas? Ou existe ou não existe a tal das línguas estranhas? Então hoje no canal nós vamos ver esse estudo, e eu vou ser breve e objetivo naquilo que eu quero passar para vocês. Eu não vou dar a minha opinião, eu não vou dar o que eu acho, eu vou mostrar sobre o assunto o que a palavra de Deus diz, porque isso é que importa. Não é o que o homem pensa, não é o que o homem acha, mas é o que a palavra de Deus diz. Então eu quero mostrar aqui dois textos. O primeiro deles é Atos capítulo 2, verso 1, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então os pentecostais e os neopentecostais dizem, tá vendo? Aqui falou em batismo em fogo, então foi línguas estranhas. Mas será que foi língua estranha mesmo? O que o contexto diz? Então o contexto de Atos 2 é bem claro. Versículo 6. Versículo 6 diz assim: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um se ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Então o contexto aqui é claro: língua dos homens. O que foi ministrado ali, o Espírito Santo usou os apóstolos para trazer a língua dos homens para os judeus de outras nações. Vou te dar um exemplo. Imagine ter uma festa em Israel, e dessa festa for o brasileiro. O brasileiro fala português. Aí vai o americano fala inglês. Aí vai o japonês, é bem claro, ele fala japonês. O russo, o chinês, o francês, o alemão, o italiano, o árabe. Só que naquela festa, de repente eles veem aqueles homens e eles ouvem na sua própria língua. Entendem português, entende inglês, entende francês, em japonês, em árabe, em alemão, entende? Então isso não é línguas estranhas, isso é a língua dos homens.
E foi isso que exatamente aconteceu lá em Atos capítulo 2. Então, é correto afirmar que Atos 2 não foi o batismo de línguas estranhas. Ali foi o batismo em glossália, língua dos homens, e o texto diz de forma bem clara que todos que estavam ali de outras nações ouviram aqueles galileus na sua própria língua. Ou seja, você pode estar em um lugar e Deus usar a tua boca para falar em inglês, sem que você saiba falar inglês. Deus pode te usar para falar em francês, você não sabendo falar em francês. Deus pode te usar em japonês, para aquela pessoa, mesmo você não falando japonês. Glossário, língua dos homens. Então, ponto 1. Pentecostes, Atos 2, foi falar em línguas estranhas? Não. O texto é bem claro, isso não gera dúvida nem margem para interpretação. O texto e o contexto fala que ali é língua dos homens. Então, pastor, então não existe esse negócio de falar em línguas estranhas, em mistério. Não existe essas coisas, isso é invenção do homem? Não. Para isso eu preciso entender um outro texto, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 2. O texto lá diz o seguinte: porque o que fala língua estranha, aqui não é glossário, aquele já é um outro tipo de língua. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Atos 2 falou aos homens. Primeira carta aos Coríntios 14 não é para os homens. É para quem? Senão a Deus. Então, falar em línguas estranhas é um particular entre você e Deus. Pastor, mas se uma pessoa, e a gente vê muito isso, né? Uma pessoa chega falando em línguas, lá, para outra pessoa, se isso acontecer, o texto aqui diz que tem que ter alguém do lado para interpretar o que o outro está falando. Ou você vai entender, ou alguém vai entender e vai traduzir para você. Mas, pastor, isso não acontece. A pessoa vem falando de línguas, eu não entendo nada. Então, essa profecia é inútil. E cuidado, você tem que ter muito cuidado com isso. Porque tem muitas pessoas carnais que se dizem espirituais. Então, se alguém vai falar em língua estranha com você, precisa ter alguém para interpretar esta língua. Ok? Isto, o texto ele é muito claro, basta você continuar lendo aqui, 1 carta aos Coríntios 14, isso é muito claro. Então, pastor, mas se eu estou orando e eu sinto aquela minha língua enrolar, eu começo a falar em língua sozinho, pastor. Eu começo a sentir uma presença de Deus, de repente eu começo a entrar em mistério, é algo tão lindo, é algo tão gostoso. O que é isso, pastor? Isso é o Espírito de Deus interagindo com o teu espírito, falando segredos com o Pai, diretamente com Deus. Isso é uma sintonia que Satanás não tem acesso. É importantíssimo. Pastor, o Senhor crer no batismo do Espírito Santo em línguas normais? Creio. É bíblico, Atos 2. Pastor, o Senhor crê em línguas estranhas, aquela língua que ninguém entende, só Deus entende? Que a Bíblia diz. E eu creio, não no que o homem diz, eu creio no que a palavra de Deus diz. Então, infelizmente, o que a gente vê aí fora é muita bagunça, banalizando. Pessoas que você vê na cara que ela é carnal e ela quer demonstrar algo espiritual. A Bíblia chama esses de hipócritas. Sepulcros caiados, que querem ser bonitos por fora, mas
mas estão secos, vazios por dentro. Tem muita gente, no meio evangélico principalmente, que estão querendo demonstrar uma coisa que eles não são. Conselho: se alguém vir querer botar a mão na tua cabeça, falando em línguas estranhas, não deixe, não permita, ok? Porque você não sabe da onde vem aquilo. Eu já vi na igreja uma pessoa falar em línguas estranhas bonito, e quando eu chegar perto dessa pessoa, essa pessoa cai endemoniada. Então, muito cuidado. A gente vê muita carnalidade no meio da igreja. Pastor, eu devo buscar o dom do Espírito Santo e falar em línguas? Busque. Paulo mesmo fala aqui para eu buscar. Mas não busque só o dom de falar em línguas. Busque o dom da palavra, dom da sabedoria, dom do discernimento, dom da cura, dom da fé e dom da interpretação das línguas. Procure tudo isso, porque isto são ferramentas que o Espírito de Deus preparou para a sua igreja. Deus quer te usar e não deixe ninguém te enganar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, respondendo aí o tema, Atos 2, foi batismo no Espírito Santo em línguas estranhas? O texto diz que não. Pastor, existem línguas estranhas? O texto de Coríntios diz que sim. E que nós devemos buscar com zelo e com amor todos os dons dados pelo Espírito Santo de Deus. Se esse estudo, que foi rápido aqui, ajudou a abrir teu entendimento, dê um like. Se inscreva aí no meu canal. Tenho várias pregações poderosas e de Deus para a tua vida. Esse canal, ele defende a palavra de Deus.